Olá, turma 901. Estamos aqui para dar início a um novo tema da aula de ciências. Hoje estudaremos sobre a introdução da genética. Primeiramente, eu quero que vocês tenham em mente o que é genética. A genética ela vai estudar características de um indivíduo que ela é passada de geração por geração. Essas características, elas estão localizadas no DNA e esse DNA está dentro do núcleo das células. Vocês estudaram que cada ser humano possui várias células. Então, em cada célula dessa, possui um núcleo, onde está localizado o DNA. E no DNA tem uma parte muito importante que é chamada de genes, que é a parte funcional do DNA, onde vai ter produção de proteínas. Essas proteínas, elas expressam as características que a gente apresenta na nossa imagem, né? Nosso cabelo, cor do cabelo, cor dos olhos, cor de pele e assim por diante. O genoma, a gente chama de genoma o conjunto desses genes. Quero que vocês também tenham em mente que as células chamadas de gameta, que são células sexuais, que é o ovócito e o espermatozoide, elas possuem 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação e elas se juntam, eu chamo ela de 2Ns, que quando eu vou fazer essa soma, eu tenho 46 cromossomos, onde eu tenho, nessa imagem aí, 22 pares de cromossomos homólogos e um par de cromossomo heterólogo. Afinal de contas, o que são cromossomos homólogos? Os cromossomos homólogos são os cromossomos iguais. Neles vão ter as características herdadas da mãe e do pai. Já os cromossomos heterólogos são os cromossomos chamados de cromossomos sexuais, que vai ser herdado o X da mãe e o X ou o Y do pai. Vocês lembram que a gente considera a fêmea XX e o macho XY? O homem a gente chama de XY e a mulher de XX. Por isso que eu estou falando que um indivíduo ele vai herdar o X da mãe, ele só vai poder herdar o X da mãe, e do pai ele vai poder herdar o X ou o Y, nunca os dois, ok? Aqui também a gente tem sobre o DNA. Esse nome é uma sigla. Essa sigla significa ácido desóxido ribonucleico. Nele vai ter armazenado todas as informações genéticas. É onde fica o gene que eu comentei anteriormente, que é a parte funcional do DNA, onde vai ter essa produção de proteínas que eu já comentei. A gente também tem um cara muito importante para a genética, que ele teve um papel super legal de descobrir as características que ele estudou 7 tipos de ervilhas. Elas apresentavam características diferentes. E com o tempo, ele fez um cruzamento e ele percebeu que cada uma apresentava características diferentes. Umas eram dominantes e outras eram recessivas. Daí surgiu outros conceitos, que é o conceito de alelos, que me diz que é a variação específica dos genes. Aqui a gente vai representar eles por letras,
onde eu tenho o homozigotos, que são as letras iguais, que eu posso ter o azão e o azão, ou o azinho. Essas duas letras, elas são homozigotas, elas são iguais. Ou elas vão ser sempre maiúsculas ou sempre minúsculas. Temos também os alelos heterozigotos, que são as letras diferentes, a gente chama de letras diferentes. Eu vou ter uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Nunca vão ser tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ok? E também temos alelos dominantes. Dentro desses alelos heterozigotos e homozigotos, a gente tem os alelos dominantes. Os alelos dominantes é quando eu tenho uma letra maiúscula. Ela sempre vai estar na frente, entendeu? A gente sempre vai apresentar ela na frente, colocar na frente. Pode ser azão ou azinho. E tem, por último, os alelos recessivos, que só pode ser apresentado pelo azinho. Essa característica, só para uma questão de curiosidade, não é para gravar, essa característica ela é uma característica que não vai dominar no indivíduo, ok? Trouxe um exemplo aqui para vocês, porque é assim que vai aparecer uma questão numa prova. Vamos lá. Exemplo. Um homem apresenta o genótipo azão-azinho e sua esposa o genótipo azinho-azinho. Qual é a probabilidade desse casal ter um filho portador dos genes azinho-azinho? Primeiramente, a gente vai fazer uma tabela. Nessa tabela, a gente vai separar as letras. Como o homem tem azão-azinho, eu coloquei em cima o A numa coluna e o azinho na outra coluna. E a sua esposa possui só os alelos recessivos, que é o azinho. Aí, eu vou fazer como se fosse um joguinho. Vou juntar. Vou pegar o azão e vou juntar com o azinho. Aqui, ó. Eu vou pegar esse azão aqui e vou juntar com esse azinho aqui. Nele, vocês podem ver que quando eu junto, eu tenho azão-azinho e no de baixo também azão-azinho. Já quando eu for fazer a soma do... Já quando eu for fazer a soma do azinho, nessa coluna aqui, ó, nessa segunda coluna, eu vejo que eu só posso formar azinho. Logo, a minha resposta para o azinho é que eu tenho 50% de probabilidade de ter desse casal ter um filho azinho, ok? Na nossa matéria também de genética, a gente vai estudar sobre os heredogramas. O que são esses heredogramas? São representações gráficas que vão me dizer sobre uma característica da família. É como se fosse aquela árvore genealógica que a gente chama, aonde tem um indivíduo que pode ter um problema e a gente vai ver se esse problema, essa doença genética, né, se ela vai predominar, se ela vai atrapalhar a família. Isso é só com um probleminha que vocês ainda não precisam saber disso, mas eu só apresento para vocês o que é um heredograma, ok? Finalizando a aula, vou deixar no portal quais são as tarefas a serem feitas. Peço para vocês que não acumulem conteúdo. Vou fazer da mesma forma, só vou passar o gabarito para os alunos que me enviarem as questões feitas para o e-mail que eu vou deixar no portal também. Qualquer dúvida, eu peço que vocês entrem em contato também pelo e-mail, que é pelo e-mail que eu tenho mais frequência e posso responder melhor a vocês. Ok? Um abraço para vocês e bons estudos.